Até para comprar paçoquinha, para vender paçoca no sinal, você precisa de ter um dinheirinho para comprar. Sim. No meu, não. Nosso projeto, o cara não chega lá sem nada. Aí, toda sexta-feira eu tenho um café empreendedor. Ele toma um café comigo, recebe uma aula de técnicas de venda, que a primeira coisa que eu ensino é vender. Sensacional. E quem sabe vender, esquece. Vai viver bem em qualquer lugar do mundo. Vender é uma linguagem universal. Fala pessoal, tudo bem? Eu me chamo Ravel Nava e esse é mais um episódio do NavaCast, um podcast onde eu converso sobre assuntos vitais para a vida do empreendedor, com alguns dos maiores nomes do mercado. Nesses bate-papos, você vai aprender lições com cases da vida real. É o tipo de conteúdo que eu digo, muda o jogo e te leva para o próximo nível. Aqui a gente vai falar sobre gestão, marketing, vendas, saúde, alta performance e todos os temas que obviamente são necessários para a transformação dos resultados da sua empresa e, obviamente, da sua vida pessoal. No final desse episódio, eu gostaria que você fizesse um favor para mim. Vai lá no meu Instagram, que é @Ravel, com 2 L's, Nava, e coloque seu comentário dizendo como que a gente conseguiu te ajudar em mais esse episódio. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do NavaCast. Eu costumo dizer que aqui a gente traz pessoas que, com toda a certeza do mundo, vão agregar no seu dia a dia empresarial e também na sua pessoa física, porque elas são coisas inseparáveis. E hoje eu estou com um convidado mais que especial, um empreendedor, professor e transformador que eu conheci recentemente. Me apaixonei pela história dele e por tudo que ele tem feito pelo nosso país. Vocês vão conhecer hoje um dos maiores empreendedores que talvez já passaram por aqui, Frei Rogério. Obrigado, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite de estar aqui nesse bate-papo para a gente conhecer um pouco mais do que nós fazemos e o que podemos inspirar também. Eu acredito que muita gente que começou a ouvir esse podcast agora deve estar se perguntando, um Frei empreendedor, transformador, professor, que está produzindo riqueza, transformando vidas, se apresenta, melhor do que ninguém. Então todo mundo acha meio estranho um frei que faz voto de pobreza trabalhar com empreendimentos, mas é isso mesmo. Eu sou um frei empreendedor, sou um padre e eu descobri nesse caminho empresarial a melhor forma de incluir pessoas. Eu costumo dizer que eu não faço social, eu faço negócios e negócios incluem pessoas. E assim tem acontecido. A gente tem expandido e eu percebo que o mundo está cada vez mais aberto para que as pessoas possam empreender. Aqui no Brasil nós temos o que nós chamamos de MEI, que é o microempreendedor individual. O Brasil ainda não descobriu essa ferramenta. É um grande suporte de inclusão social, é o MEI. E pouco a pouco a gente está descobrindo e muitas pessoas estão se interessando mais e conhecendo mais. Enfim, eu sou nascido em Brasília, mas cresci no Piauí. Com 4 anos de idade, meus pais voltaram para o Piauí. Cresci no Piauí. Com 12 anos eu entrei no escritório de contabilidade como office boy. Saí contador desse escritório. Com 17 anos fui emancipado pelos meus pais para abrir minha primeira empresa e abrir o meu CGC. Na época era CGC. Foi emancipado? Fui emancipado pelos meus pais com 17 anos. Meus pais me emanciparam para eu abrir uma empresa. Eu tinha uma empresa, não por acaso, de petas. Uau! Isso no Piauí. Meus pais tinham um pequeno fabriqueta de petas, eu formalizei o negócio deles no meu nome e assim a gente começou a expandir na cidade de São Raimundo Nonato, no Piauí. E aí, depois eu fui estudar Direito em São Paulo e na faculdade de Direito eu pensando na vida, desisti de tudo para ser padre. Uau. E aí com 20 anos eu entrei no seminário e sou padre há 15 anos. Essa é um pouquinho resumida a minha história. Que legal, fantástico. E uma pergunta, o senhor está quantos anos agora? Tenho 44 anos. Muito novo, tem chão demais para queimar ainda. Coisa boa. Agora, imagino eu assim, porque a jornada como padre, voto de pobreza, muito dessa questão de se doar 100%, né? Uhum. Aonde que foi que surgiu essa chama pela pastoral empreendedora? Então, essa chama surgiu em Salvador. Eu fui pároco muito novo, com 1 ano e meio de ordenação, eu fui pároco. Em Salvador, é uma paróquia na Orla, na Pituba, um bairro com muitos empresários na cidade de Salvador. Sim. E a igreja sempre cheia de empresários. E eu olhava aquele povo na missa e eu via como ovelha sem pastor. Falei, quem é que pastoreia
estes empresários, empreendedores católicos. Na Igreja Católica não tem uma liderança. Uma liderança, uma instituição. E aí me veio a inspiração de criar a Pastoral do Empreendedor. Pastoral, o nome já diz, né? Pastorear. E aí fundei em 2011 a Pastoral em Salvador. E essa Pastoral hoje se expandiu. Recentemente nós fizemos um encontro nacional da Pastoral do Empreendedor. Nós já estamos em quase todas as regiões, em todas as regiões do Brasil. Ela já existia, essa pastoral, antes? Não, nasceu comigo. Ah. Nasceu comigo. E se tornou nacional. Nacional. Virou um modelo, então. Virou um modelo e hoje inspira muitos empreendedores católicos e cristãos, né? Todos aqueles que queiram conhecer mais a nossa interpretação da palavra de Deus para o mundo do empreendedorismo. Eu escrevi um livro também, que eu pego passagens de Jesus Cristo e levo para o mundo do empreendedor. Sensacional. O ser de Deus é rentável, o poder da fé na vida do empreendedor. E assim a gente vem andando no Brasil, dando palestra. Não faço mais porque não tenho tempo, né? Em Brasília eu sou pároco, de uma paróquia muito grande. Então. Exerço, sou pároco, eu sou responsável por uma igreja, a primeira igreja do Plano Piloto, que é a Sagrado Coração de Jesus Nossa Senhora das Mercês. Ao lado do Maristão, sim, na L2 Sul, aquela igreja tem 64 anos, um ano mais antiga do que Brasília. E é uma igreja grande. Imensa. Eu sou responsável por essa igreja. Eu costumo dizer que aquela igreja me ocupa 95% do meu tempo. 5% é para os negócios. E mesmo assim vai. Não, na verdade, então, tem uma ficha poderosa aí que é a gestão do tempo, né? Porque assumir a igreja com a pastoral empreendedora, os negócios, né? Que a gente vai falar um pouco mais para quem está curioso aqui para saber, tem que ter gestão do tempo, porque o tempo ele é democrático, né? Tem 24 horas para mim, para o senhor, para o Bill Gates, para o Elon Musk, 7 dias por semana. E como é que é essa gestão? Todo mundo pergunta isso. Quem me acompanha nas minhas redes sociais, Frei Rogério Soares no Instagram, que eu mostro a minha rotina, as pessoas não... Como é que o senhor consegue estar em vários lugares num dia só e de lugar para lugar? É gestão de tempo. E assim, muita dedicação. Porque eu começo 6 horas da manhã e minha primeira missa é 6h30 da manhã. Uau! E aí eu vou dormir, quando eu vou dormir já é mais de meia-noite. Trabalhando sem parar. Então, de 6 à meia-noite. Todos os dias. Dorme à tarde? Muito difícil. É uma raridade dormir à tarde. Eu durmo pouco mesmo, mas o suficiente, eu não tenho do que reclamar. 6 horas, 7 horas por noite. Dá 5 horas a 6 horas por... Né? Eu preciso de 7. Tem pessoas que precisam um pouco mais, né? Às vezes o que é que eu faço? Às vezes eu digo que eu faço a terapia do sono. A terapia do sono é dormir à tarde sem horário para acordar. Uma vez no mês eu faço essa terapia, né, que me ajuda a me recompor, a me refazer. E na segunda-feira, que é o Dia Internacional do Descanso do Padre, né? Tem que ter, né? Tem que ter, é na segunda. Só que eu vou para a fazenda dos dependentes químicos. E aí lá eu fico um dia mais desagradável, mas de qualquer forma é o meu trabalho também, que é em Alexânia. Aí no final da tarde eu jogo um futebol, que eu pratico futebol, que é meu esporte preferido. É mesmo? Eu jogo bola aqui em Brasília às quarta-feira, o salão, e o society na segunda. Tem um lugar, tem um time, tem uma turma. Tudo. Não pode xingar nesse futebol não, né? Com o padre lá, não pode, um freio não pode, né? Eles maneiram, né? Mas eu gosto de fazer coisas diferentes. Eu gosto de cozinhar, eu gosto de jogar bola, eu gosto de surfar. Em Salvador, aprendi a surfar com 30 anos de idade. Meu Deus do céu. Com 30. É muito diferente do padrão, né? E que não tem nada de errado nisso. Não tem nada. Primeiro que os neurônios agradecem. Cada vez que você faz uma coisa diferente, cada vez que você muda a perspectiva de olhar para a vida, você se enriquece. Então, eu aprendi isso. A minha mente é arejada. Eu gosto de coisas diferentes. Eu gosto de parar para cozinhar. Eu gosto de parar para jogar um futebol. Boa. Eu gosto de fazer uma caminhada com um grupo de amigos onde o mais jovem tem 78 anos, né? Ali Sabedoria, na né? Sul. Para mim é fantástico isso. Encontro das gerações. Eu gosto de escrever poesia, de ler poesia. Então, isso para mim é vida. E eu gosto de meditar. A meditação
E aí, uma das coisas que você me perguntou, como é que eu faço para gerir o tempo, a meditação é, para mim, a grande responsável de eu estar no eixo. Eu medito, meditação cristã, que é a repetição do mantra diariamente, nos meus horários estabelecidos. Isso me traz unidade, isso me traz integração, alma, corpo, espírito. E isso me deixa dentro de um equilíbrio. Oh, e olha que fantástico, né? O senhor está falando aí em pouquíssimo tempo aqui, em tudo que eu acredito e pratico. E quanto mais eu leio, mais eu vejo que os homens mais bem-sucedidos do mundo, e aí vai lembrar, né, que na minha visão, o mais bem-sucedido não é aquele que tem mais dinheiro ou construiu uma empresa, mas é aquele que conseguiu crescer e tem resultado nos negócios, na saúde e na família, que não pode abrir mão, porque nenhuma empresa bem-sucedida justifica uma família esbagaçada, né? Bem dizendo. Mas olha que interessante, o senhor falou do sono, falou da rotina, que a rotina é importantíssima. Tá fazendo a caminhada, que é duas coisas ao mesmo tempo. É a caminhada, que é para a saúde, Sim. e conversando com os mais velhos, que é a experiência, fazendo coisas novas, que é o surf, a atividade física, que é o futebol, e a meditação. Então, assim, esse playbook, esse framework, ele é extraordinário. Eu falo porque eu sou exatamente dessa forma, né? Então, eu gosto de dormir cedo, né? Então, prezo muito e acordo muito cedo. Lá em casa, 5 horas da manhã, a gente já está de pé. Atividade física, eu gosto de ler pela manhã, né? E é interessante porque a meditação era algo que eu não fazia. Eu tenho muita prática da oração, parar e fazer o devocional, ler Bíblia, enfim, ali eu tenho meu tempo, minha meditação falando com Jesus, vamos dizer assim. Mas recentemente eu comecei a praticar o mindfulness, né? Então eu estou adaptando para o meu modus operandi, né, a meditação. E me ajudou demais também. O senhor falando aí agora me trouxe essa questão de lucidez, né? De falar assim, porque a gente sabe que o dia a dia do empreendedor, ele tem tomada de decisão o tempo inteiro e na grande maioria são decisões difíceis. Não tem muito o que falar, né? Então, é funcionário, é fornecedor, é cliente, é imposto, é isso, é aquilo, é crescimento e crescer dói e a gente tem que ficar lidando com isso. Então, parar e organizar mentalmente é um negócio extraordinário, né? É o que traz a eficiência, né? A produtividade, além de qualidade de vida. Total. É a qualidade de vida. A meditação, ela nos ajuda a expelir o que é periférico. Consegue limpar a nossa mente daquilo que é totalmente lixo. E as pessoas dizem, mas Frei, eu não consigo meditar. Mas por que não conseguir meditar? Ah, porque vem um monte de pensamentos quando eu estou repetindo o mantra. Eu falei, calma aí. Os pensamentos não estão vindo. Vindo de onde? Eles estão saindo. Eles estão saindo, é outra coisa. Sensacional. E deixa sair. Mas aí eu me perco e acabo me desviando da repetição. Volta para a repetição. O que é meditar? Um eterno voltar para a repetição. Quando você está meditando, você lembra que tem que fechar a porta, tem que pagar uma conta. Tudo vem na meditação. Ou sai, né, no momento da meditação. Calma, volta para a repetição. E quantas vezes for necessário, volte. Fez isso? Isso é meditar. Pô. Então não tem essa coisa de não consigo meditar. Se você volta para a repetição, pronto, isso é meditar. E tem um poder de nos unir com Deus, porque Deus ele precisa de espaço para fazer morada, né? Então, se você está com a mente cheia de lixos, de coisas periféricas e secundárias, como é que Deus vai fazer parte da sua mente? Sensacional. Da sua vida? Um mestre da Idade Média, chamado Mestre Eckhart, um místico, ele dizia que quando você esvazia a mente, ele dizia, entre aspas, você obriga Deus a habitá-la. Uau! Então, essa coisa do silêncio, de abrir espaço na mente, isso é muito poderoso. Porque quando você está no frenesi, nas preocupações, sem fazer silêncio, sem parar, não há espaço para Deus. E quem guia nossas decisões? Deus. Total. Quem mostra os passos. Quando você entende a vontade dele, é quando você faz silêncio. E ontem eu vi uma coisa, Ravel, que eu fiquei bem impactado, assim, com a sabedoria. A pessoa me disse assim, Frei, nós estamos perdendo 3 coisas que não deveríamos perder, que são essencialmente nossas, que é o tempo. O tempo é a única coisa que nós temos de fato. Espaço e silêncio. Essas 3 coisas.
Se você harmoniza bem tempo, espaço e silêncio, que são as coisas que são nossas mesmo. Sim. Só quem pode fazer silêncio é você. Né? Só quem pode cuidar do seu espaço no mundo, do seu eu no mundo é você. E o seu tempo, que é a única coisa que você tem. A camisa que você está usando, você diz que é sua, mas no fundo não é. A casa que você... Tem uma escritura que diz que é sua, mas no fundo não é. Intrinsecamente, o tempo é nosso. Então, cuidar do tempo é cuidar de você. É cuidar do que você tem para oferecer no mundo, e a vida acontece no seu tempo, no tempo que Deus te deu. Sensacional. Todas as minhas aulas, né, nas imersões que a gente faz, eu sempre inicio, né? E para quem já me acompanha sabe qual é a resposta, mas para quem não me acompanha assim com tanta frequência, fala a resposta que teoricamente o mundo inteiro, a grande maioria das pessoas do mundo falaria. Eu faço assim com a mão, né? Tempo é o quê, gente? Tempo é o quê? Todo mundo dinheiro. Eu falo, não, tempo é vida. Vida. Porque ao invés de você estar aqui, você poderia estar com seu filho, com a sua esposa, com seu marido, com seu pai. E a vida, ela é um mistério, né, Frei? Porque é um ciclo, né? Tem uma frase na filosofia que ela fala assim, que toda escolha existe uma perca. Então, escolher estar aqui agora batendo esse papo, eu perdi alguma coisa. O senhor perdeu alguma coisa, sim. Né? Significa que não tenha ganhos. Não, mas toda escolha tem uma perca. E é um mistério a vida, né? Porque eu falo assim, porque você tem um tempo que você poderia estar dedicando mais aos pais, você poderia estar dedicando mais tempo à esposa, aos filhos, mas às vezes o trabalho está pedindo. Então, a gente leva uma vida equilibrando esses pratos, né? Então, eu costumo dizer que, na minha visão, Ravel, o grande desafio da vida é identificar as prioridades. Porque quando você identifica a prioridade, você não fica com remorso. Né? Então, você tem que ter muito claro na sua cabeça o que você tem como objetivo. E é interessante porque eu dou uma aula sobre planejamento estratégico e muita gente olha para a empresa. Né? Então, aonde que a empresa quer chegar? Só que, na verdade, tem que perguntar o seguinte: o que eu quero para mim como pessoa física? Porque falar que você quer que a empresa esteja em todos os estados no Brasil significa que você vai ter que expandir, precisa viajar. Será que a tua família está preparada para esse deslocamento todo? Né? Para essa pressão toda? Então, o planejamento na pessoa jurídica, ele começa com o planejamento na pessoa física. Eu traço um objetivo na minha pessoa física e digo para a minha pessoa jurídica, então, qual é o objetivo que ela precisa cumprir para essa pessoa aqui. Porque senão a empresa vai tomando rumo e o que acontece? A empresa até cresce. E você desaparece. E você desaparece, você se perde por completo. Ou seja, o planejamento de longo prazo na pessoa jurídica, ele obrigatoriamente precisa de um planejamento de longo prazo na pessoa física. Porque senão lá na frente você desencontra. E aí, talvez você pode ficar como Salomão, né? Chegar ao final da vida e falar, tudo não passou de vaidade. Foi como correr atrás do vento. Eu costumo dizer que o melhor da empresa é o empreendedor. O melhor da empresa é o empreendedor. É o ser humano empreendedor. E quando eu fundei a pastoral do empreendedor, eu pensei nisso. E o do empreendedor no singular foi para dizer, a gente cuida, que pastoral é de pastorear, de pastor, né? A gente cuida da pessoa do empreendedor. A nossa pastoral não cuida do CNPJ, mas do ser humano empreendedor. Essa foi a minha primeira intuição que eu tive lá atrás. Fantástico. Do ser humano empreendedor, daquele que empreende, porque ele é o grande capital. Ele é a grande riqueza. E ele estando bem cuidado, eu digo também, empreendedores melhores, empresas melhores. A empresa tem a cara de quem empreende, de quem está ali, né? Então, assim, você coloca de forma muito correta, né? Você fazer crescer o CNPJ e ele não te levar junto, então alguma coisa deu errado. Alguma coisa não funcionou. Falhou. E uma pergunta, Frei. Nessa jornada aí da pastoral empreendedora, imagino que deve ter tido alguns cases aí de sucesso que reafirmaram e falaram assim, estou no caminho certo. Conta um caso aí que o senhor pode compartilhar e falar assim, cara, isso aqui foi uma confirmação de que a gente estava fazendo o trabalho certo lá atrás, no início. Porque existem algumas dúvidas, né? Na pastoral do empreendedor, eu acompanho empreendedores na dinâmica da sua vida pessoal, com família. Então, eu tenho vários cases de pessoas que entenderam que a família ela deve ser cuidada, ela não pode ser sucumbida por causa dos seus negócios. Então, eu tenho muitas famílias reestruturadas, refeitas dentro desse processo. Eu tenho pessoas que entenderam que o seu espaço de empreendimento é um espaço de viver também a fé, por que não? Sim.
você passa mais tempo dentro da sua empresa porque ficar longe da fé dentro dela. Então, eu vi muita gente conciliando empresa e fé. Uma vez eu conheci um biógrafo de grandes empresários aqui no Brasil. Quando eu o conheci, há uns, 10 anos atrás, 8 anos, ele tinha já escrito 10 biografias de grandes empresários do Brasil. Sim. E eu perguntei a ele, me diz uma coisa, qual é o traço comum entre os 10 empresários que você pesquisou, estudou, para escrever as biografias deles? O traço comum, um traço. Ele disse, a fé. Uau. A fé. Os 10 têm como traço comum a fé. E eu falei, nossa, era isso que eu precisava ouvir. Então, estou no caminho. Falar de Deus no mundo dos negócios, falar de Deus no mundo do empreendedorismo. E fazer com que a fé seja o mote, seja a força. Primeiro que empreender é um ato de fé. Se você se compara com o que São Paulo fala, qual a definição de fé para São Paulo, né? O apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo fala que é crer naquilo que ainda não vê, que não se tem, que não se pode tocar. É em busca de algo que você ainda não consegue vislumbrar completamente. Mas você vai, mas você caminha. Isso é fé. Você não fica parado, você caminha. O que é abrir um negócio? Como você abriu o seu? Se não é um ato de fé. Você não tem todas as garantias que vai dar certo. Você não tem todas as respostas. Então, seja ateu, seja cristão, seja judeu, muçulmano, abrir um negócio, você tá praticando a fé. Ah, mas eu fiz a melhor consultoria, com os melhores consultores, para minha empresa ela vai dar certo. Eu espero que sim, mas nada te garante, nem os consultores. É um risco, é um arriscar-se, é um jogar-se. É como a fé. Deus não deu todas as respostas. Ele diz, vem e segue-me. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Você vai num ato de fé, porque ele não está dizendo tudo como vai ser, mas você crê em algo que você não tem ainda. E abrir um negócio é crer em algo que você não tem ainda. Você vislumbra, você sente, mas você vai no salto no escuro. Então, eu vejo o ato de empreender com um ato de fé, de crer em Deus, é o mesmo caminho. Sensacional. Não, esse corte aqui vai ser poderoso. A gente vai pegar esse corte aqui, com certeza ele vai ser uma grande chave. E é interessante que tem um autor que eu gosto muito, que é o Napoleão Hill. E aí, em 1934, ele escreveu lá Pense e Enriqueça, né? Onde ele traça as 13 leis do sucesso, né? Ele entrevistou e pesquisou, investigou os 500 homens mais poderosos naquela época. E aí, hoje, eu estava lendo esse livro novamente, né? Estava lendo um trecho dele. E uma das leis que ele fala lá é justamente esse poder da cocriação, né? Que é fé. Que você cria antes a sua realidade aqui dentro, isso se torna algo tão forte que vai te levar em contra aquilo que você, então, está buscando. Uhum. Então, eu acredito, né, assim, piamente, que empreender é um ato de fé. Uhum. E quem dirá no Brasil, que as regras mudam constantemente. Exatamente. E o incentivo do Estado é praticamente zero para a gente. Né? Ele finge que nos ajuda e a gente finge que acredita que está sendo ajudado. Então, esse ato de fé do empresário é impressionante. Era até essa pergunta que eu ia fazer para o senhor, porque deve ter tido alguns questionamentos, né, entre fé e empreender, fé e prosperidade. Como que essa relação... já chegou esse questionamento? Muito, né, muito. Você foi num ponto aí crucial, porque, sobretudo na Igreja Católica, né, que preza pelo caminho da pobreza, da simplicidade, que tem de fato tem sentido, é óbvio. Jesus Cristo é o caminho da santidade, o franciscanismo, essa coisa de lucro como usura, não é coisa que a igreja prega, mas isso criou uma mentalidade. E a gente vem quebrando esses tabus e não é fácil. Né? Eu já ouvi de próprio padres, né, me questionarem, mas assim, o que você está fazendo? Né? Você está trazendo a mentalidade de empresa para a igreja, né? Às vezes dentro da empresa você está trazendo a igreja para dentro da empresa, então eu ficava sempre numa situação meio ali conflitante. Mas hoje não, hoje está muito mais tranquilo, né? Fazer negócios precede inclusive a Bíblia. Antes de se escrever a Bíblia já se fazia negócio. O que impulsionou o mundo
a desenvolver foi o comércio, foi o escambo, foi a troca. Sim. Então, assim, fazer negócios em si, ele não tem nenhum tipo de mancha pecaminosa. Pelo contrário, é algo que traz prosperidade nesse sentido. Nós não barganhamos com Deus, nós fazemos o que devemos fazer e geramos riqueza. Gerar riqueza é próprio do ser humano. E se você for perceber, no tempo de Jesus Cristo, quando ele chama os apóstolos, todos eram empreendedores, né? Todos. Zebedeu tinha uma empresa, Pedro tinha seus sócios de pesca, e eles faziam negócios, eles vendiam peixe, a estrutura de pesca era das mais organizadas. José, pai de Jesus, ele tinha uma empresa de carpintaria, que era um pouco mais de carpintaria. No grego, a palavra é tecton. Ele era um tecton, que a gente traduz para o português como carpinteiro, só que é um pouco mais do que isso. O tecton era um construtor. E certamente ele fazia trabalhos em madeira, mas ele fazia casas também. Uau. Então ele tinha colaboradores. Jesus cresceu nesse meio. Né? Judas Iscariotes, para ser o contador lá, quem tinha a bolsa lá, ele tinha princípios de empreendedorismo, de economia, de contabilidade. Administração. Né? Administração. Levi era um cobrador de impostos, fazia negócios com isso. Né? Então, quando você vai ver o time ali, todo mundo era empreendedor. Então, Jesus Cristo começou a sua missão, a sua evangelização, o chegar no mundo inteiro com empreendedores, com alguém que empreendia. Ele transformou em homens de fé, evidentemente. Então, assim, eu acredito muito nisso, né? Tem muita relação, né? Eu gosto muito e mês passado, retrasado, eu fiz alguma série de lives, está até salvo no meu Instagram, né, onde eu, como cristão também, os temas sempre eram a Bíblia trazendo luz para os negócios, né? Então, muita gente pergunta, né? Eu sou um leitor assíduo, apaixonado por aprendizado, e muita gente fala assim, Ravel, qual é o primeiro livro que eu devo ler para começar a empreender? Aí eu falo a Bíblia. Porque é princípio, né? Sim, sim. Então, os princípios estão ali na Bíblia, né? Os princípios de como você negociar, né? Como você não aceitar algo. Eu falo que caminhar com Cristo é um caminhar que as decisões ficam mais fáceis. Né? Eu não digo que é uma caminhada fácil. Ela é simples, mas não é fácil. Porque alguns atos, somente com fé, para você poder se posicionar. Mas eu costumo dizer que nenhuma vez que eu me posicionei, baseado num princípio bíblico, eu tive prejuízo. Aos olhos do mundo, pode ser que parecia que eu estava fazendo um péssimo negócio. Mas no longo prazo, me trouxe resultados extraordinários. A colheita foi muito boa com esse plantio que eu fiz lá atrás. Então, eu sempre digo, né? E falo isso para meus filhos, inclusive. Falei, você pode estar plantando agora e no curto prazo pode parecer que a semente ela não está dando fruto. Mas no longo prazo ela vai trazer uma colheita extraordinária, porque é impossível você plantar da maneira certa e colher da maneira errada. Se você plantou o bem, você vai colher o bem. E a mesma coisa vale pro contrário, né? E a gente bater nesse papo aqui de empreender, tem uma jornada, tem um acompanhamento aí mentorando, né, empresários, mas também tem uma história de grande sucesso, que é a Peta do Frei. Né? Acho que muita gente que conhece o senhor sabe dessa peta. Essa peta eu conheci a história. Na verdade, até para deixar aqui, honrar quem merece honra, né? A dona Janete do Sabin, né? A gente batendo um papo, ela falou, cara, você precisa conhecer o Frei Rogério, né? A Ju também, é uma amiga querida. E elas ficaram apaixonadas pelo projeto. Conta a história da Peta do Frei. Elas são entusiastas, né? Eu agradeço muito sempre as referências que elas fazem do nosso trabalho. As Petas do Frei é um biscoito, né, de polvilho, que é muito aceito aqui na nossa região, no Brasil inteiro. O Brasil come peta, cada lugar com um nome diferente, né? O biscoito de polvilho em São Paulo, a voador em Salvador, e petas aqui em Minas Gerais, Brasília, enfim. E ele tem um poder de venda muito grande, esse biscoito, né? E na pandemia, em 2021, quando as pessoas ficaram sem poder trabalhar, mas podiam vender comida. Isso é essencial, né? Era um serviço essencial. Eu pensei, o que fazer, então? Eu já tinha a ideia de fazer um produto... Eu já tinha a ideia de ter um produto inclusivo, que eu chamo de produto inclusivo. Eu já tinha essa ideia. Sim.
E aí, quando chegou na pandemia, eu falei, as pessoas precisam vender alguma coisa que venda. Porque eu gosto de vender aquilo que vende, né? Parece meio óbvio, mas é bom dizer. Tem pessoas que pegam produto que não vende e acham que o comércio está errado. Mas calma aí. Então, eu pensei, petas. Isso daí as pessoas dá para vender e tal. E quando eu tive a intuição, quando eu sinto no coração aquela coisa forte mesmo, que vem de Deus, aquele negócio, na mesma hora eu liguei para uma tia em Anápolis e disse, tia, eu um dia comi uma peta aí muito saborosa. Parecia muito com a peta da minha mãe, porque eu já trabalhei com peta, né? Parecia muito com a peta da minha mãe, que ela fazia, e eu fiquei... E a tia, a senhora sabe quem é o dono da fábrica? Ah, sim, eu sei, são da minha igreja, minha tia é evangélica, né? Eles congregam na minha igreja. Eu falei, tia, eu estou indo aí agora, a senhora me leva lá? Levo, claro. Eu peguei o carro, uma Oroch, e saí para lá. Minha tia me levou, os donos estavam lá na fábrica, naquela situação difícil, pandemia, todo mundo com máscara, aquela coisa toda. E aí a gente conversou, gostei do pessoal, gostei, experimentei de novo a peta, é essa daqui mesmo, é fantástica. Essa receita é a receita da minha mãe. Eu falei, vocês me vendem tava um monte de pacote a granel. Vocês me vendem esses pacotes aqui agora? Vende, lógico. Aí aquele sacão assim, sem embalar ainda. Enchi o carro, falei, eu vou comprar, você quer quanto? O tanto que couber no carro. Aí eu estava com um colaborador meu, até no colo ele trouxe um fardo. Veio literalmente dentro, em cima. Abastecido. E aí eu trouxe para Brasília, eles me deram umas embalagens assim, me explicaram mais ou menos peso, preço, me deram uma consultoria ali de venda. Eu passei na W3 Sul e tinha uma loja aberta dessas de maquinário, por sorte, na hora que eu passei para comprar um selador. Porque Sim. eu ia mesmo selar e aí mandei nisso o meu designer, porque minha equipe é pequena, mas todo mundo é polivalente lá. Aí o meu designer já fez a marca, mandou imprimir. Aí pronto, eu comecei com o meu colaborador, fiel escudeiro lá, meu zelador, a prensar, pesar e tal, e botar a etiqueta e dar para as pessoas vender. Começou assim. E recente, né? Isso em 2021. Isso nós estamos falando de 3 anos, né? Agora, no formato que está agora, tem 2 anos. Foi quando o Big Box entrou. E eu já tinha 1 ano vendendo peta de forma caseira. É uma rede de supermercados. É uma rede aqui de Brasília. Então, eles disseram, a gente absorve a produção. Tem que entrar no padrão. A gente fez com que... Aí a empresa, a fábrica se interessou, fez as embalagens com a minha marca e pronto, e virou as petas do Frei que tem hoje, que está em Brasília inteira. Tenho vendedores em todos os lugares. Uau. Vendedores que eu chamo de nano franqueados. Eu tenho uma nano franquia. Como que funciona? Então eles usam a minha marca, eles têm um colete, o meu crachá, e eles são pessoas que usam a marca Peta do Frei para vender as petas e cocadas. Então, eles são credenciados... E a cocada é cocada do Frei? Cocada do Frei também. Boa. Eu criei o Instituto Amigos do Frei. Então, eles usam a minha marca e aí tem uns acordos que eles precisam estar cumprindo. A gente faz, no final do mês, uma premiação com os melhores vendedores. Que sensacional. Tem o top 5. Tem um top 5, aqueles que vendem mais. E tem aquelas pessoas que sempre batem, né, as metas e vendem bem. E aí eu trabalho com esse sistema de franquias, que eu acho que como é pequeno, uma coisa pequena o grande legal do nosso empreendimento social é que não precisa de investimento nenhum para começar. A pessoa vai lá... Nada, ele chega lá liso, ele chega, porque assim, até para comprar paçoquinha, para vender paçoca no sinal, você precisa de ter um dinheirinho para comprar. Sim. No meu, não. Nosso projeto, o cara não chega lá sem nada. Aí, toda sexta-feira eu tenho um café empreendedor. Ele toma um café comigo, recebe uma aula de técnicas de venda, que a primeira coisa que eu ensino é vender. Sensacional. Quem sabe vender, esquece. Vai viver bem em qualquer lugar do mundo. Vender é uma linguagem universal. Primeiro, o judeu. Você vai ver um judeu pedindo esmola aonde no mundo? Não existe. Não existe porque ele sabe vender. Aprender de criança, está no sangue vender. Então, eu ensino a vender. Eu viro a chave das pessoas para venda. Primeira aula é venda. E na mesma manhã... ele já sai em consignação com 20 pacotes de peta e 20 cocadas. Ele já sai na mão,
sem dar dinheiro nenhum. E eu digo que eu sou o único projeto no Brasil que faz o empreendedor numa manhã. Eu faço o empreendedor numa manhã. Eu gosto muito do Empretec, que são 3 meses de curso do Sebrae, fantástico. Sim. E eu incentivo as pessoas a fazerem, mas eu desafio, inclusive, grandes percursos de empreendedorismo. O meu é numa manhã. Primeiro que os pobres já sabem muita coisa. Os pobres já sabem se virar. Nós damos uma aula para ele sai para vender, volta, ao invés de 20, pagou aqueles 20, pega 40. E vai subindo. Depois, quando ele começa a caminhar conosco, eles têm a próxima aula de empreendedorismo. Aí sim entra em empreendedorismo. Depois, ele entra num programa de 3 meses de educação financeira. Que sensacional. Aí, 3 meses de educação financeira, todos têm que ter. Porque sem educação financeira, ele mete pelas mãos e não vai para lugar nenhum. Eu tenho 3 cases de super sucesso de pessoas que... Uma é Marilene, que chegou pedindo a cesta básica há 2 anos e meio. Ou seja, situação de fome. Total. Ela era diarista, na pandemia não podia entrar nas casas. E disse, Frei, eu preciso de uma cesta básica. O senhor me arruma, a situação em casa está difícil. Eu falei, Marilene, eu não vou te dar a cesta básica, desculpa. Peço-te perdão, eu vou te negar. Ela ficou triste, mas estou aqui com essas petas para você vender. Vende. Mas eu não sei vender, vou te ensinar. Hoje, quem é Marilene? Tem CNPJ, dona de uma farmácia de fitoterapia, ponto fixo, 2 anos e meio depois. Ela vende também de forma itinerante. Ela curou a depressão, curou a tristeza, refez com alegria o seu casamento com a sua filha. Hoje uma pessoa que anda com autoestima, muito maquiada, forte, bela, bonita. E dinheiro na conta. E dinheiro na conta. Aí eu tenho a dona Nazaré, que chegou lá também com a mão na frente e outra atrás, pedindo também condições de sobreviver. Dona Nazaré, tem um biscoito para você vender. É quando você nega uma coisa, mas abre uma porta, né? Ela, eu vendo. Eu vou vender. Hoje, quem é Dona Nazaré? Tem uma padaria, uma lanchonete. Com a família dela. Né? Hoje, eles têm um ponto dele fixo. E eu tenho pessoas que vendem, como a Carlúcia, que hoje tira 2.500, 3.000 mês, vendendo petas e cocadas. Ela não quer ponto fixo, ela não quer nada. Ela quer só vender os biscoitos. Mas tira seus 3.000 líquido ali? Líquido, todo mês. Trabalhando 3 dias, 4 dias por semana. Eu digo, Carlos, mas o que você faz nos outros dias? Um dia eu vou para o salão de beleza e outro dia eu vou descansar. E trabalho 3, 4 dias só. Que extraordinário. Porque assim, a venda é escalonar. Se eu dou para eles as metas diárias. Se você vender 40 pacotes de peta por dia, você vai ter 2.500, 3 no final do mês. Vende os 40 pacotes, vai para casa. Descansar. É assim. Agora... Funciona. Uma rápida pausa aqui, empresário, só para eu te fazer uma pergunta. Por um acaso você entraria no avião que o piloto não sabe para onde ele está indo e nem se tem combustível suficiente para ir para esse destino que ele nem sabe onde é? Pois é, se a sua empresa está sem planejamento e você está preso no operacional do dia a dia, significa que a sua empresa é como esse avião. A qualquer momento pode cair. E ainda é possível que você está cansado, trabalhando mais que todo mundo na sua empresa. Ou seja, você não é empresário, você é um empresariário. Mas para te ajudar, a gente criou o Infusão 4.0, uma imersão de 3 dias, presencial, 100% focada em soluções para que o seu negócio cresça e te dê lucro. No Infusão 4.0, nós vamos te apresentar ferramentas e metodologias de forma prática sobre gestão, marketing e vendas. Ferramentas essas que façam sentido realmente para o seu negócio. São aulas criadas de empresário para empresário, um material didático impresso para você poder levar para casa e revisitar sempre que necessário, livros digitais para sua leitura e acesso ao nosso portal com diversos temas sobre gestão. E claro, um network poderoso, onde você vai poder fazer conexões e relacionamento com outros grandes empresários. Quer saber mais? Acesse infusão4.0.com.br. Eu vou falar, esse corte aqui agora, a gente poderia gravar um podcast somente dele. Porque olha que interessante. Primeiro a pessoa chega lá pedindo para dar algo, me dá. E o senhor fala, não, eu tenho um meio que vai te levar ao fim, que é o que você está precisando, que é o dinheiro. Beleza, mas antes eu preciso te mostrar um caminho.
Então, existe uma esteira de produto aí. Primeiro passo é educacional. Depois do educacional vem a parte financeira. Depois vem o produto consignado. Vem o MEI, que a gente abre o MEI de todos. Depois do curso de educação financeira, a gente convence eles de trabalhar formalizado. Entendi. Porque o MEI é uma das políticas públicas mais eficazes do Brasil. Primeiro que o cara está formalizado, ele existe como pessoa jurídica, ele paga R$ 72 mês, que é quase nada. Se ele torce o pé e fica em casa 3 meses o Estado bancando ele com salário. Ele já tem direito a isso. Vai aposentar no final da vida, né? Na hora certa, vai aposentar, porque ele está contribuindo. Se a pessoa não contribuir com nada, ela não vai aposentar, ela vai morrer à míngua. Sim. O futuro é esse. O meu pessoal está garantido. O meu pessoal vai aposentar tranquilinho. Empreendendo, né? Então, eles têm acesso a crédito, eles têm várias facilidades. Eles podem comprar mais barato mercadorias com CNPJ, fazer cadastro em grandes empresas que com CPF não faz, com CNPJ faz. Não, é uma coisa extraordinária. Não é? E os meus vendedores, todos, os que passaram pela educação financeira, eles têm MEI. Não, é uma ferramenta de transformação absurda. Como é que esse projeto é o Petas do Frei? Hoje eu chamo de Amigos do Frei. Amigos né? do eu Frei. Tenho uma feira também, eu tenho uma feirinha. Tem uma feira. Eu tenho uma feira com 70... É um ecossistema de transformação. É um ecossistema. Eu tenho uma feira com 70 feirantes, Uau. Que é uma escola, eles vão passando. Eu vou dando aula, eles vão aprendendo e prosperar, porque o nosso mote é empreender para prosperar. E eu trabalho e ainda tiro pessoas da rua. Eu tenho, dentro desse ecossistema, eu tiro as pessoas da rua, eu tiro as pessoas das drogas, né? Hoje, quem criou muitas coisas para mim, eu tirei da rua. Estava morando na rua, eu tirei, cuidei, e ele se transformou o meu maior case, né? O meu líder. Então, assim, hoje eu tenho uma república onde moram pessoas que eu tirei da rua. E eles empreendem ou nas petas, ou na feira, ou nos outros empreendimentos que a gente criou. E recebem por isso. Total, eles recebem, eles são empreendedores, eles têm CNPJ. Ou seja, devolve a dignidade. Porque morando na rua, passando fome, sujeito às piores condições que existe, sem tomar banho, e aí resgata isso dele, né? Cara, você tem o seu valor. E empreender é muito melhor do que usar droga. Empreender é um vício bom. Demais, eu também falo isso. O empreendedor, quando se vicia em empreendedor, ele não consegue viver sem. Eu sou um viciado em empreendedorismo. Por isso que mesmo padre, eu tenho que empreender, porque é meu gás, é queima, meu combustível. Né? Não, é uma loucura. Quando eu vejo negócio em tudo, né? É porque eu não tenho tempo, mas se eu tivesse... Cara, isso é um negócio, cara. Isso daqui dá dinheiro. Isso é dom. Então, isso é dom. Mas é dom esse fato, mas empreender se aprende. É treinável. É treinável. Empreender, tem alguns com dom. Eu prefiro quem aprendeu a empreender, tá? Eu prefiro trabalhar com quem aprendeu a vender do que quem tem dom para venda. Sim. Eu prefiro quem aprendeu a empreender do que tem dom para o empreendedorismo. Mas o dom de enxergar a oportunidade é um dom. Isso é dom. É um dom. Então, hoje nós temos uma tapeçaria com um menino que eu tirei da rua. O melhor tapeceiro de Brasília. Uau. Ele faz os melhores estofados, recupera as cadeiras, deixa melhor do que quando era novo. O cara tirei da rua. Nós estamos já fazendo o trabalho para a Brasília inteira já. Tem o Instagram dele? DL Tapeçaria. DL Tapeçaria. DL Tapeçaria, melhor. Vai aparecer aqui em algum lugar. Vamos lá para a gente conferir a DL. E aí eu abri um lojão de móveis usados. Recuperamos móveis. E aí dentro dessa loja, quem cuida são pessoas que eu tirei da rua também. Muito forte isso. Nós temos um canal de marido de aluguel. São aqueles rapazes que têm habilidade em hidráulica, elétrica. Tal. Sim. Eles são agenciados, uma parceria com a Leroy Merlin. Olha que fantástico. E, enfim, esses empreendimentos somados formam esse ecossistema que quem entra vai sair próspero. E outra coisa, ninguém dependendo de mim. Essas pessoas, e tem um outro case que é do Daniel, que começou conosco vendendo petas.
ele hoje tem uma agência de diaristas, muito bem montada. Foi treinado por a gente, começou com a gente. Uma coisa importante, eles não dependem mais de mim. Isso que é legal. Eu não tenho pobres para chamar de meus. Eu digo para eles, olha, se um dia você quiser passar aqui para me dar um abraço, eu vou ficar feliz. Mas a vida é sua. Uau. Agora abre espaço para outros agora. E esses são meus voluntários. Eles passam a ser voluntários, que eles querem. Eles dão testemunho, querem que outros façam. Aconteceu na minha vida. Eu quero... Mas o que é que eu vejo as ONGs hoje, não é criticando, mas ao mesmo tempo mostrando um arcaísmo, girando entre os mesmos pobres, ganhando dinheiro em cima dos mesmos. Faz de conta que está ajudando, os outros fazem de conta que são ajudados, ninguém vai para lugar nenhum. E vai empurrando com a barriga. Empurrando com a barriga e o dinheiro chegando do Estado para essas pessoas. O que eu percebo? O Estado gasta muita grana com pessoas que não estão querendo progredir, que não querem ir para frente. Só que suga muita grana. E pessoas que têm um potencial ficam desassistidas. Total. Que querem ficar desassistidas. O que eu faço é potencializar quem quer. Os outros que não querem nada com a vida, olha para cá e diz, vale a pena. Porque quando digo pessoas que não querem nada com a vida, porque não é que elas são más pessoas ou são sacanas, não é isso. É porque a gente mostrou para elas que ser de um tipo de pobre que para ter as coisas você precisa estar maltrapilho, precisa estar pedindo, se humilhando. A gente ensinou isso e as pessoas, poxa, eu preciso das coisas. E o Estado alimenta isso. E o Estado alimenta porque é melhor eles ali do que em outro lugar. No lugar de protagonismo dá mais trabalho, né? Dá um pouco mais trabalho. E uma pergunta, como é que é a porcentagem, o investimento do Estado nesse projeto do senhor? Não, nenhum. Nenhum? Nenhum. Eu nunca tive R$1 de dinheiro público. Absolutamente. Deus. Tudo aqui é comércio. Quando eu falo que porque assim, movimento gera energia. Isso é lei da natureza. Extraordinário. O comércio é giro. O giro gera riqueza. Então eu quero entrar no giro do comércio e o comércio entender que nesse giro ele pode incluir pessoas. Então o próprio giro do comércio faz com que gere riqueza e pessoas podem ser incluídas. Os comerciantes, os homens e mulheres de mercado, talvez não tenham entendido isso ainda. Então, o que eu faço é fazer com que as pessoas entendam que o mercado, que é o capital, seja como for que queiram chamar, eu chamo de mercado, é um bolo, um grande bolo. E pessoas têm fatias desse bolo. Uns têm uma fatia maior, outros têm uma fatia menor, mas é um bolo democrático. Todo mundo pode ter uma fatia desse grande bolo chamado mercado. O que eu quero? Que o meu pessoal pobre tenha uma fatia também. Eu quero que os donos de grandes corporações, né, entendam isso. Boa. E que vai gerar, e todo mundo vai ganhar. Todo mundo vai ganhar, você trazer. E aí tem uns livros que eu posso indicar aqui também, né? Que é A Riqueza na Base da Pirâmide, um livro muito bacana que eu li recentemente, que mostra... Esse eu não conheço. É A Riqueza na Base da Pirâmide. Ele mostra que a riqueza, no fundo, está com os pobres. É interessante. Por que ele diz isso? Porque o dinheiro do pobre gira. É movimento. Aqui em Brasília, né? Você tem 800 mil pessoas na Ceilândia. Uma renda per capita de R$2.000, um pouco mais de R$2.000. Multiplica 800 mil vezes R$2.000, né? Você tem na casa de bi. Todo mês entra esse dinheiro na Ceilândia. E esse dinheiro é que faz correr dinheiro nas veias de Brasília. Sim. E aí você tem Lago Sul, Lago Norte, com um PIB bem maior, renda per capita bem maior, só que o dinheiro ele é mais retido e segmentado. Talvez Brasília não seja beneficiada com dinheiro totalmente desse pessoal, porque é um dinheiro que talvez vá para viagens, é um dinheiro que talvez fique retido em contas para investimentos, talvez investimentos até conservadores, que não correm risco. É um dinheiro que talvez banque também algum segmento de luxo. Mas qual é o dinheiro que enriquece Brasília? Da Ceilândia. Da Ceilândia. Arrecadação absurda, né? Eu não sei esse dado, mas até pouco tempo atrás eu tinha dado uma lida sobre isso, mas a maior arrecadação que Brasília tinha era a Ceilândia.
Então, e a arrecadação é o quê? É riqueza. Sim, total. E quem são? Porque assim, o dinheiro na mão do pobre é 4 dias para ele ficar zerado, não ter mais nada. Ele bota para circular mesmo. Aliás, ele tem que fazer Ele isso, tem que né? fazer isso. Pra sobreviver. É necessidade básica, É um né? dinheiro que tem que sair, já circula rápido, é um dinheiro que corre. Então, Sim. e é um poder nas mãos que eles mesmos têm, né? Eles têm um poder na mão, que essa grana se lá. Então, assim, um outro livro que eu li recentemente foi Os Pobres Salvarão o Capitalismo. Muito legal essa leitura. Os Boa. pobres salvarão o capitalismo. Então, eu estou muito voltado para isso e leio também os livros de Muhammad Yunus, o banqueiro dos pobres, Nobel da Paz de Bangladesh. Ele que criou esse conceito de microcrédito que existe hoje no Brasil. O microcrédito foi criado por ele. Então, ele trabalha com várias empresas sociais. Ele está anos-luz de mim. O negócio dele é mega. O negócio dele Ainda. Ainda. Espero um dia chegar lá também. Mas eles têm grandes parcerias com a Danone. Ele tem grandes empresas lá. Ele empresta dinheiro, muita grana. Mas o Brasil é um país super acolhedor para esses projetos. Sim. Que o senhor está fazendo. Tem exatamente... A gente está precisando disso, na verdade, né? E eu achei muito interessante a maneira como o senhor coloca, né, a questão que... de muita clareza e transparência, porque, na verdade, a gente às vezes fica querendo... Até para falar tá difícil no Brasil, porque qualquer coisa que você fala pode ser preconceito, pode ser fobia de não sei o quê, mas a verdade é que a gente precisa trazer o povo para a realidade. E a realidade, quando a gente fala assim, a realidade ela dói, mas transforma. Na verdade, ela não dói. Ela não deveria doer, porque de forma racional... A gente só pode produzir riqueza se tiver sacrifício, né? Platão já diz isso. Uma vida de glória, uma vida virtuosa necessita obrigatoriamente de sacrifício, né? Para ter virtude tem que ter sacrifício. Só que a verdade é que, se a gente pega para olhar a história, né, nós temos uma pequena gleba de pessoas, né, uma casta, que prefere manter a turma ali no banho-maria, né, sem conhecimento, até porque as pessoas que têm mais conhecimento são pessoas mais questionadoras. Né? A própria Bíblia diz, né? O profeta Oséias diz no Antigo Testamento lá, o povo perece por falta de conhecimento, né? E a verdade vai libertar o povo. Então, a maneira como o senhor coloca, para mim, é extraordinário. Eu estou aqui falando e estou, assim, impressionado com essa cadeia de transformação, esse ecossistema. Agora, imagina isso implementado num Brasil como um todo, né? Falando para as pessoas. E criando grupo, criando núcleos. E falando para as pessoas, cara, você pode. Isso. Você tem que ser protagonista da sua vida, da sua casa, né? Ali no nosso café antes aqui do podcast, o senhor trouxe de forma muito clara essa questão do homem, às vezes que... O presidiário, o ex-presidiário, a pessoa que está em situação de rua. Porque a verdade é que essa pessoa, a primeira coisa que ela perde não é dinheiro, ela perde a dignidade, né? Porque a ressocialização, ela não existe, né? Ela é bem distante, a gente sabe que essa é a realidade. E aí o senhor estava falando, né, que, vamos lá, o cara foi preso, ele foi em situação de rua, está usando droga, afastou de casa, a mulher se vira, e ela está ali cuidando dos filhos, e quando ele volta para dentro de casa, ainda que talvez recuperado, ele perdeu a credibilidade. E esse projeto traz isso, né? Traz isso. A gente devolve essa credibilidade para ele, essa dignidade. E ainda é tudo muito pequeno, mas o ecossistema funciona. Eu estou provando que funciona. E quem está comigo, eles têm essa dignidade. Eu escutei uma coisa em São Paulo, eu fui recentemente em São Paulo na maior casa de moradores em situação de rua do Brasil. Eles têm 1.250 pessoas abrigadas no mesmo espaço. Mas ninguém conhece, chama-se Arsenal da Esperança. É um desafio, né? Conduzido por uns padres lá italianos. Mas é um sistema muito bacana, né? As pessoas saem para trabalhar e tal. Só que tinha 300 pessoas dentro. Eu falei, esses caras não saem por quê para trabalhar? De 1.250, então a maioria saiu. Né? 900 saiu. 20 e poucos % está lá dentro. E aí 300, por que esses caras estão aqui? Ele disse, porque eles têm tudo do governo. Eles têm R$600 de Bolsa Família e tem um auxílio do governo de São Paulo que totaliza mais de R$1.000. Quer trabalhar, não? E aí o padre me disse uma coisa que eu
até anotei no meu celular. Ele disse, no caso deles, a dignidade não é um desejo. Olha, a dignidade Muito não é um forte. desejo. E eu respirei fundo assim, olha, isso diz muita coisa para mim. Né? Então, fazer com que a dignidade seja um desejo é um trabalho que a gente precisa saber fazer. Uma alavanca. Uma alavanca. E é o que eu faço. A dignidade passa a ser um desejo com quem eu trabalho, né? Às vezes a gente infantiliza as pessoas. Eu tenho uma outra terminologia chamada romantização da pobreza. A gente romantiza a pobreza. É como se fosse legal ser um pobrezinho, coitado ali. É bonito, é legal, né, viver na favela e faz umas músicas bonitas, é legal viver na favela. Não estou dizendo que seja ruim de tudo. Sim. Mas em certos lugares é ruim. Tem violência, tem pobreza. Tem que melhorar essa situação. Então, quando você romantiza, é como se você dissesse, tá bom assim, você nasceu para viver desse jeito. Esses discursos assim meio romantizado, que poderia também ser um outro podcast, só falar da romantização da pobreza, né? Que é um negócio que vira discurso. E quando vira discurso, pessoas ganham em cima disso. É quando a pobreza vira discurso. Não, tem um livro que ele se chama Revolução dos Bichos. É uma alegoria, né, que mostra que o coletivismo e o socialismo nunca funcionou em lugar nenhum do mundo, né? E aí ele mostra, né, exatamente nesse livro que os porcos tentam, enfim, resumo da ópera, os porcos tentam dominar a fazenda ali, tomando ela dos humanos, e o final é que os porcos, eles tentam escravizar toda a fazenda em prol do benefício dele. E muito disso tem essa questão, né, que para mim tem duas vertentes. Existem pessoas que se apoiam nisso, usa como bode expiatório a pobreza e viver nessa mediocridade, aliás, abaixo da média, né, para poder se eximir de grandes responsabilidades, ter que estudar, de ter que trabalhar mais, de ter que fazer acima para poder sair de lá. Então a pessoa fala, não, aqui tá bom para mim, eu sou favelado, eu sou pobre, porque isso não exige dele muita coisa. Ou seja, ele pode ficar ali na média e ele está na média da onde ele vive. Né? E aí ele ainda exige daqueles que saíram de lá algo que ele próprio não lutou para isso. Né? O coletivismo fala sobre isso. E o segundo ponto é que muitas pessoas elas não estão realmente afim de pagar o preço de melhorar o que precisam. E aí elas querem se apoiar no Estado para que o Estado dê isso para ela. E aí vira uma troca de favores, porque o Estado faz isso em troca do que a gente sabe que eles precisam. Isso é horrível, só que a gente cria uma sociedade frágil. Frágil e totalmente manipulada. Porque uma vez que você depende, você também está disposto a fazer os favores necessários, né? Então eu fico pensando, o senhor estava falando aí, e eu pensando, uma pergunta até que eu quero fazer. O Frei pode ocupar um cargo público, deputado, senador, pode? Não é recomendado. Não é recomendado. Não é recomendado. Alguns padres... Existe padre deputado federal, mas a igreja não vê com bons olhos. Né? Eu ia fazer essa pergunta porque a gente carece de um projeto tão bem estruturado e tão bem intencionado como esse do senhor a nível nacional. Né? Então, fiquei me perguntando aqui, acho que nós vamos incentivar o Frei aqui nas próximas eleições. Eu, graças a Deus, não tenho assim, nenhuma pretensão, nenhum interesse, né? Porque eu percebi que a gente consegue, articulando, fazer muito mais. Qual é a minha intenção hoje, daqui para frente? É abrir núcleos de geração de riqueza em outros lugares da cidade. Sim. Por exemplo, já tem um padre querendo criar, é interessante esse padre Jomelito, do Gama. Ele entrou no nosso processo, ele virou aluno. Ontem mesmo ele estava na paróquia. Show. Ele disse, eu quero esse projeto na minha paróquia, mas eu quero primeiro vivê-lo. E ele está fazendo as aulas nossas, 3 meses comigo lá, o padre. Sensacional. Eu falei, olha, nota 10, diferenciado. E aí, depois disso, ele vai levar um núcleo de vendas e de formação de empreendedores na paróquia dele, no Gama. Vai ter que criar um curso online, porque para o Brasil inteiro poder ver essa... Esse é um outro projeto que nós temos de criar para o Brasil inteiro, que é cursos por meio de plataformas. Sim. E trabalhar com e-commerce. Então, qual é a minha ideia? Tem pessoas ajudando a gente, mas com pouco recurso é sempre mais devagar, né?
Qual é a ideia? A gente tem esse curso que eu dou presencial, colocar na plataforma, inclusive já fiz gravações já. Botando na plataforma, a pessoa de qualquer parte do Brasil faz o curso. Depois que ele fizer o curso, ele pede os produtos e aí ele recebe em casa os produtos, vende e aí a gente vai mandando os produtos para ele vender, ele ganhar dinheiro lá na cidade dele, em qualquer lugar. Então, qual é a minha ideia? Que ele pague, ao invés do consignado, ele pague o pacote de cursos. Aquele valor de pacote de curso é o valor em produtos que ele vai receber. A primeira remessa. Aí, depois disso, ele vai comprando e vai vender. Ele pode ser um vendedor nosso em qualquer parte do Brasil. Esse é um sonho. Né? Esse é um sonho. Eu acho que não está difícil ser realizado, não. Então, que está aí, a gente lança a ideia. Tem uns desenvolvedores aqui que já desenharam uma plataforma. Enfim, precisa... Depois tem que criar essa coisa do e-commerce, o que hoje o Correio faz, né? Essa distribuição. Muito bem. Os Correios hoje distribuem o Brasil inteiro. Então não seria difícil. Eles, inclusive, estocam e distribuem. Estoca e distribui. A logística inteira. A logística, ele recebe o pedido produto, e eles mesmos despacham. Né? Eu já andei pesquisando. Que sensacional. Essas coisas aí. Frei, a gente ficaria aqui por horas batendo papo, mas eu quero fazer uma pergunta. O senhor tem, obviamente, uma formação extraordinária. Né? A gente sabe que para estar nessa posição como Frei não foi simplesmente o Espírito Santo que desceu e falou, esse vai ser Frei. Né? Exige um esforço muito grande de estudo, de dedicação, de renúncia. A gente sabe disso, né? Tem o esporte, tem o empreendedorismo, tem uma série de sucessos. E as pessoas se perguntam, né? O Frei, quais são os desafios do Frei? O Frei já passou por um grande desafio, como contornou? Porque a gente se pergunta muito, né? Parece que a figura o catolicismo tem um pouco disso, né? De botar essa figura do padre, do Frei, do Papa como esse ser quase que não tem problemas. Mas existem desafios. Muitos. Meu maior desafio hoje é cuidar dos meus pais, porque eu sou distante. Meus pais estão no Piauí, já estão com uma certa idade. E então viver esse drama de estar longe. Minha irmã está lá, a única que cuida deles. E assim, uma série de necessidades que idosos precisam. Né? Então, hoje, eu lido com essa dificuldade. Né? Tem outros desafios que eu já enfrentei, como ser perseguido de alguma maneira por meio de perfis fake. Já aconteceu isso comigo, já aconteceu. Gente à toa é que não falta. De lidar com isso, de pessoas... usarem de maldade para querer te prejudicar. Mas, no geral, assim, eu posso dizer que eu levo uma vida muito, muito boa. Eu tenho saúde, eu tenho energia, eu não me envolvo com fofocas, eu não perco tempo com a vida dos outros. Aprendi isso com meu pai, com meus pais. Né? Então, assim, procuro acolher todas as pessoas. Não sou uma pessoa radical, eu convivo com todos os segmentos, eu gosto de conviver com todos os segmentos, eu gosto de aprender com pessoas que pensam diferente de mim, eu gosto de ver o contraditório, de sentir o que as pessoas têm para dizer. Então, assim, no fundo, eu não tenho grandes aflições. Né? Eu tenho mesmo tendo voto de pobreza, eu não tenho nada no meu nome, na minha conta, mas eu tenho uma estrutura que me... Mas esse ponto é importante, né? Que todas essas empresas, a tapeçaria, a loja de imóveis, a AP, que está vendendo muito, nada desse recurso vai para a conta do senhor. Absolutamente nada. Nenhum real de todas as transações comerciais que eu faço, que eu estou à frente, passa por minha mão. Ou seja, nada. É empreendedor, mas com voto de pobreza. Com voto de pobreza. E eu costumo brincar também que... Eu falo isso até... Aí tem virtude duas vezes. Mas eu gosto de brincar dizendo, olha, eu fiz voto de pobreza, mas eu gosto de dinheiro. Eu gosto de dinheiro no sentido que o dinheiro é necessário para fazer circular as coisas e ajudar as pessoas. Então, eu gosto de dinheiro nesse sentido, né? E, ao mesmo tempo, voto de pobreza, né? Parece um paradoxo, né? Absurdo. Um absurdo. E funciona, né? Eu ajudo as pessoas a entender que lidar bem com o dinheiro é qualidade de vida. Boa. É importante, é necessário. Jesus contou parábolas sobre isso, os talentos, né? Fazer multiplicar os talentos que foi deixado na mão daquelas pessoas, né? E quem multiplicou foi elogiado.
Então, multiplicar, fazer crescer é responsabilidade. Sensacional. Responsabilidade com a vida. O lucro é responsabilidade. Se um empresário não tem compromisso com o lucro, ele é um irresponsável. Boa, excelente. É um irresponsável. E se ele meter a mão no lucro da empresa para o seu benefício próprio, é um irresponsável também. 2 vezes. 2 vezes. Então ele tem que saber que o lucro é da empresa. Não é dele. Não é dele. Então a empresa está faturando, está lucrando. Opa, são 2 entes. Você e a empresa. A empresa está lucrando, não é você. Agora, o que é do empreendedor? O Prolabore. Então, se você quer ter um Prolabore alto, então lucre mais. Quanto? Você estabelece em porcentagem. Quanto mais é o lucro, maior a porcentagem sobre esse lucro é o seu Prolabore, é o seu e da sua família. Agora, o que é que quebra muita empresa? Vou dizer para você o que quebra muita empresa. É aumentar o padrão de vida antes do tempo. Eu vi muita gente quebrar. Aí a empresa está lucrando e ele coloca os filhos no colégio particular mais caro, com o dinheiro do lucro da empresa. Ele pega e compra um apartamento financiado caríssimo. Ele pega e compra um carrão. Uma lancha. Compra uma lancha. Um sítio. Cara, você comprou esse dinheiro com que dinheiro? Você comprou tudo isso? Ah, com a empresa está faturando. Cara, isso é da empresa. Você tá roubando da empresa. Você é um ladrão. Eu choco as pessoas. Forte. Você é um ladrão. Você roubou da sua empresa. Então, cara, calma. Aí o que acontece? O fim é trágico. Ele quebrou a empresa. Ele uma sangria. Ele faz uma sangria na empresa para aumentar o padrão de vida antes do tempo. Cara, aumenta o padrão de vida, eu sou a favor. Mas com o seu Prolabore. Gradativamente. Gradativamente. Você tem responsabilidade com o lucro. Por isso que eu digo, o lucro é responsabilidade. Você tem uma responsabilidade com o lucro. A empresa ser autossustentável, crescer, reinvestir e tal. E você vai também ali. Eu costumo dizer que a empresa rica, o dono é pobre. A empresa é milionária, o dono fica rico. A empresa é bilionária, o dono é milionário. Porque a empresa nada mais é do que uma vaca leiteira. Mesma língua. A empresa nada mais é que uma vaca leiteira e a pessoa física, ela mama ali. Só que se esse bezerrinho mamar além da conta, a vaca vai secar e não vai ter para onde ele tirar, né? Não tem como. E é uma habilidade difícil. Isso é difícil. E realmente concordo com o senhor, porque hoje o que quero muito empresário, e isso não é algo anormal, é muito comum confundir pessoa física com pessoa jurídica. As contas se misturam, né? E o cara não consegue apurar lucro de verdade, ele não consegue ver no final do mês uma DRE consolidada onde ele tem, né, o que a empresa realmente emitiu de lucro. Na verdade, ele até vê um faturamento, mas não consegue. E para a empresa crescer, precisa de caixa. Ela precisa de caixa. Para a empresa contratar melhor, precisa de caixa. Para a empresa crescer a estrutura, ela precisa de caixa. Novas tecnologias, maquinário, não tem jeito. E a empresa é um ente público. Você tem que prestar contas. E tudo que entra... você não pode também ter caixa 2 na empresa. Sim. Tudo que entra, seja em dinheiro espécie, seja como for, tem que ir para uma mesma conta. A sua prestação de conta, a sua transparência é o seu extrato bancário. Total. E eu gosto muito de fazer compromisso. Por exemplo, aqui dentro da nossa empresa, o nosso faturamento ele é exposto para todo mundo. A gente expõe o faturamento... Porque transparência e compromisso público, né? Quando você tem outras pessoas junto contigo, você fica com mais vergonha de botar a mão no caixa. Tem muitos anos já que eu não faço financeiro, né? Então o nosso financeiro ele acompanha ali o que é Prolabore, o que é distribuição de lucro, o que é da empresa. Acho que isso é muito isso forte. Isso faz um bem, sabe? Demais. Eu faço isso quando na paróquia. A paróquia, os meus paroquianos têm acesso a todos os valores de forma real. Se entrou R$1 milhão no ano, 2 milhões, ele sabe que entrou esse dinheiro em valores absolutos. E para onde vai? Tudo. Chega o final do ano, não digo final do ano, porque é em janeiro, quando se consolida. Janeiro, fevereiro, né? Consolida Tem um balanço. Isso nas missas. Extraordinário. Nas missas. Não sei se tem um outro padre que faz isso como eu faço, não. Nas missas. Isso é fantástico. Isso foi tanto para isso, foi tanto para aquilo, foi tanto para aquilo. Esse mês fechou no vermelho, no outro mês já superamos. Eles sabem tudo em gráficos e em valores absolutos. Rapaz, isso tinha que servir para todos aqueles que estão deputado, senador, tinha que valer para essa turma toda, hein? E faz bem, viu? Demais. Para eles e para a gente, então... Porque assim, eu acho que... Eu gosto muito de política, apesar de não ter interesse nenhum de ser candidato, mas eu sempre vivi esse meio.
A verdade é sempre vivi esse meio, sempre, desde criança. E, na verdade, faz parte do dia a dia, né? Mas eu vivi ligado com políticos, cresci com isso. E político vive de voto e está certo. O que está errado é a forma de conseguir os votos. Quando alguns saírem da caverna e perceber que fazendo de um outro jeito eles vão conseguir voto e parar com essa coisa de ficar negócio de carguinho, né? Você tem que dar cargos para se manter no poder. Você tem que manter um monte de gente as lideranças que fizeram campanha para você, você tem que dar um carguinho independente da competência técnica. Competência é horrível. Quando alguém tiver a coragem de fazer diferente, a população vai ver, opa, ele faz diferente. E é interessante que tem vários deputados, vários desses, enfim, que estão aí legislando pela gente, que eles são empresários. Na empresa deles, eles não contratam um gestor neófito, não. Só para agradar seu fulano ou seu ciclano. Mas para gerir a máquina pública, ele coloca alguém para poder... Porque o sistema obriga. E eles não têm coragem de romper. Porque no dia que um tiver coragem de romper isso e mostrar que ele é muito mais eficiente sendo transparente, muito mais eficiente trabalhando com pessoas competentes, que ele traz muito mais progresso para a cidade, e vender isso é voto. Certeza. Porque, assim, ele precisa de voto e está certo. Por isso que vive de voto, eu sou a favor. Agora, o jeito de conseguir esses votos está errado. Já está no passado. E só afunda o Brasil. E está mudando? O senhor acha? Pouco. Né? Hoje, assim, de 10 deputados federais que tem em Brasília, né, me parece, são 10 vagas. Eu não vou dar o número certo. Mas, enfim, um se elege dentro desse conceito. Os outros 9 não. E então, o que a gente faz? Eu tenho percebido isso no Brasil todo, né? Tem sempre ali 1, 2 que já se elege dentro desse conceito novo, né? E os outros ainda apegados à velha política, ainda. Mas a ideia Mas vai melhorar. Vai melhorar. Eu acredito. Vai. Frei, ficaria por horas aqui batendo esse papo, porque a gente foi em tantos lugares, né? Visitamos cada assunto maravilhoso. A gente sempre fala aqui no final do podcast, imagina que essa mensagem final, ela vai chegar no mundo inteiro. Qual é a mensagem que o Frei Rogério quer deixar para todos os nossos ouvintes? Olhar sempre para Deus, olhar para o céu e viver aqui na terra. Viver os valores, amar o próximo, né? E ter amor próprio. Essas coisas combinadas faz de você ser uma pessoa já vitoriosa, já bem-sucedida. Então fica essa mensagem, faça isso, tenho certeza que você vai muito longe como pessoa e como empreendedor. Uau, que aula, viu, Frei? Que aula. Gratidão pela vinda do senhor. Obrigado por esse tempo, pela disponibilidade, que eu sei que esse ativo na sua agenda, ele é muito valioso. Então, gratidão. Obrigado. Obrigado, Ravel. Obrigado a todos que nos acompanharam até aqui. Coisa boa. Bom, a gente para por aqui, mais um NavaCast, só que logo mais vem o nosso próximo episódio. Então compartilha com outras pessoas, com seus amigos, familiares, empreendedores, para que de alguma forma essa mensagem possa chegar mais longe e continuar transformando, que essa é a nossa intenção. Um forte abraço e a gente se vê no próximo NavaCast. E esse foi mais um episódio do NavaCast. E se você curtiu esse bate-papo, lembre de compartilhar com seus amigos e marcar Infusão 4.0. Não esquece de seguir a gente para receber mais conteúdos de empresário para empresário. A gente se vê no próximo episódio do NavaCast.